Olá, amigos, muito boa noite. O dia de hoje está intenso e muito prestigiado. Nesse início de noite, nós temos excelentes profissionais abordando diversos temas de todo interesse. Aproveitem ao máximo o conteúdo escolhido. A Expo Super Online é uma realização da Associação Catarinense de Supermercados e conta com importantes marcas patrocinadoras e apoiadoras. Mais uma vez agradecemos a estas marcas pelo prestígio e pela parceria. Já acontece no presencial e agora também no online. Naveguem, prestigiem os nossos expositores na feira virtual. Não deixem de fazer grandes negócios. Porque os bons negócios não podem parar. E fiquem ligados nas atividades previstas para amanhã. Confiram a programação e participem. Olá a todos, muito bem-vindos à Expo Super Acads Online. Eu sou a Ana Carolina Simões, diretora da Connect Shopper, e você é o seu anfitrião de hoje. Hoje vamos conversar sobre como definir o mix ideal e maximizar resultados, que é um tema tão presente no dia a dia do varejo. O nosso palestrante convidado de hoje é o Aderson Gomes. Ele é gerente de sortimento e casa do produto do GPA, com quem a gente vai ter esse bate-papo super bacana sobre sortimento. Vou passar agora a palavra para o Aderson Gomes. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindo, Aderson. Obrigado, Carol. Olá a todos também. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu... Pronto, vamos lá. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Aderson, a Carol já falou sobre isso. Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma especialização em marketing e tenho MBA em gestão da experiência do consumidor. Já trabalho no GPA faz 19 anos, então tenho uma experiência longa lá. Eu comecei em operações, comecei como repositor em loja, coloquei aqui algumas áreas pelas quais eu já passei, tem aí várias áreas, enfim, tanto de operações, prevenção, quanto nas áreas corporativas. Atualmente, eu sou responsável pela área de sortimento e casa do produto, e aí tem algumas responsabilidades, né? Eu cuido desde o cadastro de novos produtos dentro da companhia, o catálogo de produtos que estão presentes nos nossos sites, cuido de uma área de governança de sortimento, então fazendo interação diretamente com os nossos negócios e com a área comercial, e tenho uma área de reportes e BI de sortimento. Também sou embaixador de inovação. Esse ano eu estou fazendo um trabalho aí conectado com os cubos de startup, scale-ups, através do GPA Labs, mas eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre o tema de hoje. Bom, então a gente vai falar sobre como definir o mix ideal e maximizar resultados. Esse é um tema muito complexo, né? Acho que a gente tem algumas coisas aí para a gente discutir antes da gente de fato entrar em como definir o mix. Eu coloquei aqui algumas etapas, vou passar por elas aos poucos para a gente ir discutindo. Então, o primeiro tema é por onde eu começo, né? Quando eu penso em definir mix, onde é que começa o trabalho de definição de um mix ideal? Eu acho que o primeiro grande passo é a gente começar olhando para o cliente. Eu trouxe algumas formas aqui da gente pensar no olhar para o cliente. Então, eu tenho, por exemplo, a pesquisa, né? Eu posso fazer alguns focus group. Isso me ajuda a entender o que o cliente pensa sobre o meu negócio. Pode apoiar a entender melhor como é que esse cliente gostaria que as coisas funcionassem e quais são os grandes desafios que eu tenho quando eu penso no mix. Eu estou colocando o desafio de mudança, porque quando a gente pensa em otimizar o mix, de fato a gente está pensando em mudanças, né? Então, como é que eu tenho o melhor mix para atender a minha estratégia de negócio? Então, ela deveria começar olhando para o cliente. Eu vou falar muito de cliente hoje, porque basicamente é a minha formação, né? Eu tenho aí essa formação e experiência no consumidor, então é uma coisa que eu vou falar bastante aqui. O segundo ponto seria olhar para a questão do gasto. Então, dentro do meu negócio, como é que o cliente ele está gastando, né? A frequência de compras, as categorias que ele mais compra, enfim, então entender um pouco mais desse olhar.
né, quantos clientes passam pela minha loja, enfim, ter uma noção um pouco maior dessas informações, e também um olhar para a dinâmica de consumo, e aí começar a entender quais são as missões que eu tenho mais presentes na minha loja, né? Qual que é a minha vocação como negócio? O cliente que vem na minha loja, ele é um cliente de abastecimento, ele é um cliente de reposição, então como é que eu atendo esses clientes que passam pelo meu negócio? Porque isso vai apoiar na hora que eu pensar no posicionamento e pensar em como é que eu quero que a minha loja se apresente para o meu cliente. E também a gente pode fazer estudos mais avançados quando a gente pensa em dinâmica de consumo, né? Dá para olhar a venda cross, enfim, tem uma série de informações aí que dá para olhar, mas o início de tudo é esse olhar para o cliente. Então, a gente tem algumas formas que eu trouxe, a gente pode explorar outros modelos também, aqui é só alguns exemplos de como a gente deveria começar. Então, como eu falei, o primeiro passo é conhecer o cliente, e principalmente o cliente que está dentro da minha loja. Se eu tenho mais de uma loja, eu preciso entender que esses clientes não vão ser iguais em todas as lojas. Preciso ter um olhar também para estilo de vida, interesse, hábitos de consumo. Isso também ajuda a entender um pouco melhor como é que eu vou atender esse cliente, porque quando eu olho só para os dados internos, só para o que eu tenho dentro do meu negócio, ele já está um pouco viciado com a proposta que eu tenho entregue para aquele cliente. Então, quando eu olho um pouco para fora e eu trago informações adicionais, eu consigo até entender se eu estou realmente alinhado com o que esse cliente espera e se eu tenho evoluções importantes para fazer dentro do meu negócio. O segundo passo para mim é definir o posicionamento. Então, o que eu quero apresentar para o meu cliente? Eu quero apresentar uma loja de preço baixo, que vai oferecer sempre opções de menor preço. Eu quero ser um centro de compras onde ele vai parar e vai resolver a vida dele, né? Se ele quiser um perecível, uma mercearia, um não alimentar, às vezes até se ele quiser comprar uma roupa, então eu quero ser esse centro. Eu quero me posicionar como especialista, então quando ele pensar em uma categoria específica, ele vai pensar em mim. Então, esse tipo de informação é super importante para quando a gente pensa no mix, porque ele muda a regra do jogo, né? E esse posicionamento, ele precisa ser decretado internamente, ele precisa ser declarado para dentro dos times, porque se eu quero que toda a minha equipe esteja alinhada com o que eu estou montando de estratégia, e seja fiel a esse posicionamento, eu preciso deixar claro para o time, né? Porque se o time não entende, o cliente que está lá na ponta vai entender menos ainda. E se a gente pensar na definição de posicionamento, é como o cliente me enxerga, é como o cliente enxerga o meu negócio. Se eu não fizer um bom trabalho interno, do time entender como eu quero me posicionar, entender como é que eu quero trabalhar, essa proposta não vai chegar para o cliente da forma que a gente espera. Bom, a terceira opção aqui que eu coloquei é a gente definir as metas, né? Eu estou fazendo uma diferenciação entre objetivos e metas, por quê? A gente confunde muito isso, né? A gente fala de meta num trabalho de revisão de mix, eu quero aumentar a venda, eu quero aumentar a margem, tem métricas de cliente também, eu quero aumentar o número de clientes, aumentar o gasto médio, só que isso são objetivos, né? Eu preciso ter metas associadas e metas muito bem definidas. Então, em quantos por cento eu quero aumentar a minha venda? Em quantos por cento eu quero aumentar a minha margem? Se eu estiver falando de gasto médio, em quantos reais efetivamente eu quero aumentar esse gasto médio? Eu preciso ter meta muito clara, porque senão na hora que eu estiver definindo o mix, isso estiver muito subjetivo, não direciona o trabalho da forma que a gente espera. O que é importante aqui? Que todos os objetivos e metas estejam alinhadas com o posicionamento. Então, se eu definir que eu vou ser um negócio de preço baixo, eu preciso tomar um certo cuidado com o aumento de margem, porque não condiz com o negócio de preço baixo. Então, eu preciso realmente definir metas que estejam alinhadas com o posicionamento que eu desenhei para o meu negócio. Isso é super importante. E aí, o quarto passo que eu coloquei é para organizar o trabalho, né? A gente tem um hábito no varejo, eu falo a gente porque eu sou do varejo, de sair fazendo. Então, a gente define que é fazer uma otimização de mix e sai fazendo otimização. Só que a gente precisa ter um calendário para isso, né? Primeiro porque as atividades vão ter o seu tempo adequado para serem realizadas. Então, a gente tem que ter o tempo de coletar as informações, de trabalhar esses dados numa ferramenta, se a gente tiver uma ferramenta para isso, tem um tempo adequado para tomar decisão, não precisa ser uma coisa feita correndo, senão daqui a pouco você vai ter que otimizar o mix de novo e todo o trabalho que você fez não resolveu muita coisa.
Também tem quantas vezes eu vou otimizar uma categoria ao longo de um ano. Tem categorias que têm uma dinâmica muito forte de renovação. Então, se a gente fala, por exemplo, uma perfumaria, ela se renova muito rapidamente. Tem outras categorias que não precisam ser otimizadas mais de uma vez no ano, né? Talvez até uma vez a cada 2 anos, dependendo da categoria, de como ela está se comportando. Também precisa definir muito bem quem é o time que vai tomar a decisão, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de otimização do mix. Isso é um tema super sério, super estratégico, eu preciso definir bem quem são os profissionais que vão tomar a decisão dentro do meu negócio. Quando a gente pensa em preparação, a gente precisa coletar bem os dados, entender como é que a gente vai coletar, quais são as fontes que a gente vai usar, quais são os dados que a gente vai trazer para dentro da decisão, preparar uma ferramenta para que as pessoas não fiquem usando materiais que não estejam organizados para isso, talvez até ter uma metodologia para que isso aconteça e orientar esses times que a gente escolheu para fazer o trabalho de otimização. E aí, por fim, otimização e monitoramento está dentro da escolha do mix que eu vou fazer, super alinhado com aquele posicionamento que a gente desenhou lá naquele passo 2, e como é que eu vou monitorar os resultados depois para entender se a minha otimização atingiu os objetivos que eu esperava durante o trabalho. E aí eu vou abrir um pouco a questão de coleta e organização dos dados. O objetivo dessa etapa é a gente ter conhecimento amplo da categoria. Então, é esse o grande objetivo, é para isso que essa etapa existe. Então, o que a gente vai fazer? Olhar todos os dados financeiros que eu tenho. Então, eu tenho dados de venda, os dados de custo, se eu quiser usar, margem, outros dados financeiros que para o meu negócio são importantes e eu quero que entre numa otimização do mix. Eu também posso puxar esses dados aqui nesse momento. A árvore de decisão, se eu tiver informações sobre isso, ou se eu tiver parceiros sobre isso, eu vou falar um pouquinho também sobre parceiros. Os clientes que eu atendo, quais são as classes sociais, se eu atendo grupos étnicos específicos, então eu estou perto de alguma comunidade judaica, então estou perto de algum outro tipo de comunidade, então isso é importante para a definição do mix também, porque eu preciso atender esses grupos. A gente pode olhar para consumo também, então olhar para cestas, qual é o gasto médio que eu tenho, penetração das categorias, a questão das missões de compra que eu comentei. A gente pode também trazer questões de dinâmica promocional, se ela for importante para o meu negócio, se ela for importante para a minha definição do mix. E também outras informações, então a gente pode falar com parceiras que coletam dados de mercado, também pode comprar dados específicos para isso, e também tem os fornecedores que podem ser nossos parceiros para desenvolvimento de alguma categoria. E aí também vem a questão da árvore de decisão. Normalmente os fornecedores têm a árvore de decisão construída e podem nos ajudar com esse tipo de trabalho, a gente depois entra um pouquinho mais nisso. Mas basicamente aqui é definir de forma estratégica quais são todos os dados que eu preciso para tomar uma boa decisão sobre o mix. Então, pensa que antes de sair fazendo, eu tenho todo esse trabalho que é super importante para eu tomar a melhor decisão. O que tem de cuidado aqui? Tomar um pouco de cuidado com o excesso de dados. Então, não faz sentido pegar muitos dados, muitas informações, porque elas vão deixar a decisão mais confusa. A granularidade das informações, então as informações precisam ser todas no mesmo nível. Então, se eu estiver falando, tomar uma decisão por SKU, eu preciso ter todas as decisões no nível do SKU. Se eu quiser tomar decisões anteriores que me facilitem a escolha do mix depois, eu preciso trazer os dados nesse nível anterior, mas tomar muito cuidado com o nível do dado que está usando e a quantidade de informações. Precisa fazer uma seleção aqui, não dá para sair com todas as informações, senão vai ficar confusa essa escolha de mix. E aí também trago uma questão da gente pensar nas segmentações, né? Eu trouxe alguns exemplos. O primeiro, quando a gente pensa em produto. Trouxe só 2 exemplos, eu posso agrupar por faixa de preço e posso ter um agrupamento em árvore de decisão. Então, em faixa de preço, por exemplo, eu posso ter um agrupamento de mais barato, eu coloquei aqui alguns exemplos, preço médio, produto mais caro, né? Isso pode me ajudar a definir o nível de preço do mix que eu estou trabalhando, e aí tem tudo a ver com posicionamento. Então, se eu quero ter uma loja que ela tenha um posicionamento de mais barato, eu não vou trabalhar com muitos produtos no nível mais caro, nesse nível de preço mais alto. Eu vou trabalhar com o nível de preço mais barato, que são os preços de entrada. Se eu quero me posicionar de uma forma diferente, eu posso explorar essas faixas de outra maneira. E também a questão da árvore de decisão.
A árvore de decisão, ela me ajuda a proteger alguns grupos de produto que, quando eu olho para os dados de forma ampla, não são tão importantes. Então, por exemplo, se eu estiver olhando, aqui eu trouxe um exemplo de café, né? Então, se eu estiver olhando para café, talvez grãos estejam perdendo a importância no mercado, mas eu preciso preservar grãos no meu sortimento se eu quero atender clientes desse tipo de produto. Então, quando eu uso a árvore, eu estou protegendo segmentos de produto e criando um mix com mais profundidade, né, para atender mais clientes com esse sortimento, com esse mix. Tem outras segmentações que podem ser feitas em produto, aqui são só 2 exemplos, e também segmentação de loja. Eu trouxe um exemplo de segmentar a loja pela margem, então lojas que têm uma rentabilidade maior, e também por tipo de loja, né? No tipo de loja, principalmente, eu fiz uma brincadeira aqui, eu tenho lojas urbanas, sem estacionamento e com estacionamento, pequenas, tenho lojas de praia grande com estacionamento e loja urbana grande com estacionamento. Por que isso aqui é importante? O estacionamento, ele pode definir a missão de compra mais comum dentro da minha loja, né? Então, isso pode ajudar quando eu cruzo os dados. Então, se eu tenho um estacionamento, o cliente vem de carro para o meu negócio, ele pode fazer compras maiores e levar para casa. Se eu não tenho estacionamento, ele não vem de carro, talvez a compra não seja tão grande, ele vai ter que ter outros caminhos, ou eu vou ter que ter outros serviços para atender essa necessidade. Uma loja de praia, ela vai ter um sortimento, obviamente, diferente de uma loja muito urbana. Então, são maneiras de segmentar a loja que podem facilitar na hora de escolher o sortimento, dependendo do número de lojas que o varejista tem. Se ele tem poucas lojas, quer fazer por loja, tudo bem, pode fazer por loja. Agora, se tem um grande número de lojas e quer fazer uma segmentação, recomendo. Acho que é super importante e ajuda na escolha. E a questão da margem também, porque aí vem a questão de que as lojas que já entregam aí uma rentabilidade mais alta, ele pode explorar um pouco mais esse perfil. E as lojas que trabalham com a rentabilidade mais baixa tem que tomar um pouco mais de cuidado na escolha do mix, senão ele pode perder venda. Então, esses 2 modelos de segmentação também são importantes e podem ajudar na escolha do mix. E aí, quando a gente vai fazer a escolha de fato do mix, primeiro, importante saber quais são as ferramentas que vão ser usadas, né? Ter ferramentas adequadas para isso. Tem muita ferramenta de mercado hoje que dá para comprar para fazer revisão de sortimento, também tem o famoso Excel na vida aí que muita gente usa. Você pode produzir uma ferramenta interna também, isso também está sendo muito comum, mas desde que a ferramenta seja adequada e ela permita que todos os dados te ajudem a tomar uma decisão de sortimento, uma decisão do mix, e também traga uma visão dos impactos que isso vai gerar para o seu negócio, né? Tanto produtos que já estavam no mix e que você vai tirar, que tem o impacto financeiro da perda de venda, da perda de margem, da redução do estoque, como produtos que você vai colocar no seu sortimento, vai colocar no seu mix, e que eventualmente podem trazer um incremento que você não tinha. Então, se você tiver ferramenta adequada para isso, vai ajudar bastante a questão da escolha. Um outro ponto é olhar sempre para o cliente, né? Então, o cliente precisa estar no centro da sua decisão. Quando você está lá escolhendo o sortimento, pensa no posicionamento que foi definido lá no começo, e qual que é o sortimento que melhor atende esse posicionamento que eu construí para o meu negócio. Por mais que às vezes ele não seja o mais lucrativo, se ele for o mais aderente, ele garante sobrevivência a longo prazo, né? Nem sempre o mais lucrativo é o mais adequado. O terceiro, respeitar o espaço físico da loja. As lojas têm uma limitação física, a execução é super importante, e se eu não respeitar esse espaço na hora de definir o tamanho do meu mix, e na hora de definir os produtos que eu vou colocar ali, a loja vai ter dificuldade de execução e no final das contas eu presto um desserviço, né? Ou ela vai ter que revezar produto, ou ela não vai colocar o produto no ponto de venda, o que vai gerar um problema também. Então, pode ser bastante ruim se o espaço físico não for respeitado. E também o quarto tópico, tomar muito cuidado com as negociações, né? Então, a gente tem muita armadilha na negociação. Existem negociações que a princípio fazem muito sentido, quando a gente olha pelo lado financeiro, mas quando você olha pelo posicionamento não faz tanto sentido assim.
A longo prazo, isso começa a derrubar a sua proposta de posicionamento e o cliente passa a não entender o que você quer fazer. Ele vai na loja hoje, ela está de um jeito, ele vai amanhã, ela está de outro jeito. Então, o cliente começa a ficar confuso com a sua proposta de negócio se você ficar muito preso a negociações, muito preso aos benefícios financeiros que isso pode trazer. E aí eu volto ao tema de seja fiel ao seu posicionamento, né? É extremamente difícil não ceder a essas tentações financeiras que vão se apresentar, mas o seu cliente precisa confiar em você. O seu cliente precisa saber quando ele chega na sua loja, ele vai encontrar aquilo que ele está acostumado a encontrar, né? Aquilo que faz parte do seu posicionamento, aquilo que ele já entendeu como o seu negócio. A não ser que você queira mudar o posicionamento, aí, obviamente, com isso você também acaba mudando alguns clientes. Também tem uma questão de execução no ponto de venda, é onde você fortalece o seu posicionamento. Não adianta fazer um excelente trabalho de definição de mix e ter um ponto de venda derrubado. Eu trouxe uma frase aqui de que uma boa execução pode até camuflar uma estratégia mal construída, né? Não construiu direito, não pensou em posicionamento, definiu o mix de qualquer jeito. Uma boa execução pode ajudar a mascarar um pouco isso, mas não há nenhuma estratégia que sobreviva a uma execução muito ruim. Então, você pode fazer um trabalho lindo de bastidores, se chegar no ponto de venda a loja estiver derrubada, não resolveu, né? Então, a execução talvez seja um dos tópicos mais importantes aqui quando a gente pensa em mix. E aí, finalizando já, uma visão de monitorar os indicadores. Então, dentro dos indicadores que você escolheu para fazer o trabalho de adequação do mix, monitorar esses indicadores e entender se eles estão indo pelo caminho definido lá quando você definiu as metas. Então, os indicadores financeiros que eu coloquei, eles deram a resposta que eu esperava, eles estão indo pelo caminho que eu esperava, e também ter um pouco de paciência nesse monitoramento, né? Porque às vezes você faz a revisão do mix agora e daqui a 2 semanas já está querendo mexer de novo, porque mas o resultado não veio, não era o que eu esperava. Tem um tempo para isso, porque tem que sair os produtos antigos da loja, chegar os produtos novos, ajustar o ponto de venda, o cliente tem que perceber a tua loja, o cliente tem que entender as mudanças que aconteceram, não é simples e não é tão rápido fazer as mudanças do mix no dia a dia e a resposta nele. O ideal é que você use o máximo de dados possível para minimizar impactos financeiros e para dar tempo aí do cliente entender a proposta e entender o que você está fazendo. Mas monitorar os indicadores é super importante, e uma sugestão que eu sempre trago é monitorar por gatilhos. Então, basicamente, é humanamente impossível olhar todos os indicadores que existem hoje, olhar todos os dados que existem hoje, todos os dias. Mas se você criar alguns gatilhos, você consegue fazer isso. Então, pegar indicadores financeiros que são super importantes e definir como esses indicadores devem ser monitorados, para o bom e para o ruim, para o déficit, né? E também pegar em todos os outros indicadores, também definir isso. O que é um bom resultado, o que é um resultado ruim, e deixar o monitoramento acontecer de forma automática e trazer para você gatilhos quando algum indicador estiver indo ou muito ruim ou muito bem, para que você possa olhar aquilo com um pouco mais de cuidado. Não dá para fazer isso tudo manualmente, então por isso que eu sugiro sempre monitorar por gatilho, que acho que é super importante para qualquer negócio. Bom, é isso. Era mais uma visão ampla aí de como trabalhar essa definição do mix. Tem muita coisa aí para discutir. Acho que dá para discutir algumas horas cada um desses tópicos. Eu sei que é bem abrangente. Os meus contatos estão aqui, caso alguém queira discutir alguma coisa um pouco mais no detalhe, queira entender um pouco mais. Poxa, Anderson, quais são os tipos de dados que eu posso puxar? Como é que eu posso considerar uma árvore de decisão na revisão? Então, se quiser entender um pouco mais desses temas, também estou super aberto, os meus contatos estão aí para vocês. Carol, é isso. Excelente, Aderson, que aula. Muito obrigada por compartilhar essa experiência, viu? Vamos fazer uma sessão de perguntas aí no bate-papo? Vamos lá, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vai lá. Bom, a gente preparou algumas perguntas, é muito mais um bate-papo para a gente extrair um pouquinho mais aí da sua experiência.
Eu queria começar perguntando para você, Ederson, na sua visão, qual que é o papel dessa área de sortimento, dessa área de análise de mix no contexto geral de um varejo? Qual que é o papel dessa área? Como é que você vê isso incluído num todo do varejo? Como eu trabalho na área, é difícil não falar isso, né? Mas para mim tem papel central, tá? Nesse contexto. Para mim, o mix que você entrega para o cliente, ele faz parte da sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Imagina que o cliente chegou numa loja e ele encontrou nessa loja produtos de marcas, produtos mais tradicionais, de marcas mais baratas e produtos de marcas líderes. Só que só produtos ali tradicionais daquela categoria. Então você já imagina, preço baixo eu vou ter aqui, porque eu estou falando de marcas mais baratas, eu vou encontrar as marcas líderes. Mas se eu falar de necessidades específicas, né, de um sem glúten, de um produto orgânico, de um sem lactose, não é aqui que eu vou encontrar. Então ele já consegue enxergar isso quando ele olha para o teu sortimento na prateleira. O oposto também é verdadeiro. Se ele chega na loja e encontra produtos mais tradicionais de marca líder, ele começa a olhar sem glúten, sem lactose, sem açúcar, esses produtos de necessidades específicas, ele encontra produtos mais premium, produtos importados, ele também já sabe que ele está num lugar diferente. Né? Ele já sabe que ali ele vai ter as marcas líderes, porque ele está vendo, mas que ele vai ter necessidades específicas, ele vai ter um produto mais premium, mas não é um lugar, talvez, de preço baixo. Então, para mim, o sortimento ele tem esse papel de mostrar qual é a sua identidade para o cliente. Ele faz parte dessa história que você conta para o cliente quando você desenha o seu posicionamento. Né? No teu mix, você conta muito dessa história. E seguindo nessa linha, né, da importância dessa área, na sua opinião, quais são hoje os maiores desafios ao se trabalhar com sortimento no varejo? Tem alguns que te chamam a atenção, algumas dificuldades ou alguns desafios maiores que você costuma enfrentar na sua área? Eu acho que o maior, que talvez seja comum, é o imediatismo. Né? A gente quer tudo para ontem. É muito difícil no varejo você conseguir fazer movimentos planejados e você ter tempo adequado para isso. Normalmente você tem que fazer uma revisão no mix e tem que fazer muito rápido, porque você tem que dar resultado muito rápido. Então, fica sempre essa percepção de que tudo tem que ser feito correndo. Uma outra questão importante é a dificuldade de você conectar a estratégia com uma decisão mais tática. Então, tem muitos varejistas que não têm um posicionamento claro. E aí, como é que você toma uma decisão de mix se não está claro para você o posicionamento desse varejista? Então, o que você acaba fazendo? Você vai para aquilo que está mais presente no seu dia a dia. Você vai para margem, você vai para venda, você vai para estoque, então você vai para coisas que são mais comuns e pelas quais você é cobrado. Então, essa conexão de estratégia com tático, eu vejo alguns problemas, já tive algumas dificuldades com isso também. Falta de dados estruturados, a gente tem muito problema hoje de coleta de informação, de investir em BI, né? Mas eu acho que tem um muito grande, que é o poder do feeling frente aos dados. Né? Por mais que você colete os dados, demonstre as informações, tem muita gente ainda que acredita que o feeling é mais poderoso. Né? Então, não, mas eu acho que é assim, por essa informação é melhor, então a gente acaba tendo muito problema com relação a isso. Eu acho que esses são os grandes desafios que a gente tem numa área de sortimento, acho que são muito comuns, tá? Você falou de feeling, falou de BI, né? Duas coisas me chamam a atenção. BI não é só independente do tamanho do varejo, ainda existe uma dificuldade de ter um BI eficiente, certo? Certo, e independente mesmo porque o BI não é só você ter os dados e consolidar esses dados em várias visões, né? Quando você começa a falar de BI, de realmente inteligência, como é que você transforma esse dado em conhecimento dentro da organização? Como é que você faz esse conhecimento te ajudar no momento de tomada de decisão? Ele te ajuda a crescer o negócio, né? E tem muita gente que vê o BI como gerar relatório, gerar uma informação adicional e acaba não investindo adequadamente nisso. Então, o BI ele pode ser muito poderoso se ele for valorizado da forma adequada. E é o que você falou, muitas vezes o varejo até tem um BI, mas ele não é usado da melhor forma, e aí acaba ficando muito no feeling, né?
E a gente sempre brinca na Connect Shopper que contra fatos não há argumentos, né? Contra números não há argumentos. Então, acho que isso que você falou é muito importante, é um recado bacana da gente investir em BIs eficientes, investir em treinamento para a equipe usar esses BIs, para de fato a gente sair cada vez mais do feeling e se basear cada vez mais em dados que esse BI traz para a gente, certo? E tem uma outra questão que eu não posso investir no BI hoje e achar que amanhã ele já vai me trazer resposta. Claro. Eu sobrevivi anos sem investir em BI e quando eu invisto eu quero a resposta no dia seguinte. Não vai acontecer. Existe um processo de aprendizagem, de amadurecimento, você precisa começar a usar esses dados melhor para entender. E isso vem da alta hierarquia de uma empresa, né? Não dá para você, não tem como você investir em BI se a alta hierarquia não tiver comprada no tempo. Perfeito. Muito bom. Mais uma questão. Como é que hoje você enxerga, Aderson, a relação do varejo com a indústria para a definição do sortimento? É uma relação entre as partes tranquila? É uma relação que tem sofrido melhorias? É uma relação que ainda tem muita melhoria para acontecer? Como é que você enxerga essa relação aí das duas partes? Ela não é tranquila, porque acho que tem muito interesse envolvido de todos os lados, e é natural que seja assim, né? E tudo bem. Eu acho que as parcerias de GC, elas caíram muito no Brasil, quando a gente pensa no mercado brasileiro, caiu muito nos últimos anos. A gente tinha um papel importante da ECR, eu fiz parte do comitê da ECR algumas vezes, em que a gente discutia com a indústria, e isso mudou muito. Como é que eu vejo? Então, eu acho que, primeiro, o varejista tem que se fazer uma pergunta. Ele está disposto a ter um parceiro ajudando ele a definir o mix? Acho que essa é a primeira grande pergunta que ele tem que fazer. Porque se ele está disposto, ele tem que saber que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, ele vai ter que fazer algumas coisas também. Isso faz parte de um processo de parceria. Então, você está disposto? Se você está disposto, procura parceiros em que você consiga confiar. Não adianta ter um parceiro, porque ele vai me trazer mais informação, ele vai me ajudar. A informação você consegue de outra forma. Busca parceiros que você confia e que tem alinhamento com o seu posicionamento. Fez isso, achou o parceiro, assina um bom contrato de confidencialidade. Se proteja. Tenha certeza que os seus dados estarão protegidos com um bom contrato de confidencialidade. E aí definir claramente meta, definir regra, como é que você vai trabalhar, discutir tudo que você necessita de dado e tudo que o parceiro necessita de dado. Eu acho que trocar dados com o parceiro é uma coisa natural de uma parceria. A gente vê muita resistência hoje no varejo com relação a isso. Mas se você quer uma parceria, você precisa estar aberto para isso. A minha sugestão é receber a sugestão de sortimento do parceiro e discutir com ele o que ele fez. A decisão é sempre do varejista, porque é o teu ponto de venda, mas de alguma forma você precisa compartilhar, dado que você tem uma parceria, e acompanhar resultados juntos, ajustar rotas se for necessário. Eu acho que num processo de parceria, a gente tem que se permitir errar, porque vai acontecer, mas aprender com isso e melhorar a relação, melhorar o processo, mas está tudo conectado com a confiança, né? Se eu tenho parceiros em que eu confio, eu estou disposto a ir mais longe no trabalho. Se eu não tenho, é melhor nem ter a parceria, né? Porque senão fica uma questão só de usar o dado do parceiro e, de fato, não fazer um trabalho conjunto para que as categorias evoluam. Muito legal. A gente falou um pouco aí de mudança, né? O que pode ser mudado, de oportunidades. Pensando especificamente, Aderson, no momento que a gente está agora, né? Nos últimos 6 meses aí tudo mudou, chegou uma pandemia. Mudou o processo de mix? Mudou o processo de analisar o mix nesse momento de pandemia? Mudou para melhor, mudou para pior? Ficou mais complexo, ficou mais fácil? E como é que você enxerga o papel da sua área nesse momento específico de pandemia? O que a sua área tem feito de diferente? Qual tem sido o papel nesse momento? E se de fato alguma coisa mudou nos últimos meses para a área de vocês? Bom, mudou tudo, né? A começar pelo comportamento de todo mundo, né? Acho que muita gente com medo, a gente precisou se adaptar a essa realidade que a gente vive agora. Então, hoje a gente se preocupa com medidas de proteção, hoje tem home office, tem cidades que entraram em lockdown, então você tem aí uma mudança grande em todo o contexto, não tem como não mudar nada, né? Outra coisa que está mudando muito no Brasil é a questão social, né? O número de desemprego batendo recorde, já passa de 13 milhões,
A gente tem um PIB aí com uma regressão alta, a gente uma previsão de regredir 6%, né, esse ano. Então a gente sentiu muita mudança. Quando a gente pensa no cliente em si, a gente teve muita entrada de produto para atender a pandemia no primeiro momento, então entrou álcool gel, máscara, então essas coisas acabaram virando aí muito comuns. A gente teve um aumento de venda de produtos que são mais básicos do dia a dia, né, arroz, feijão, produtos de limpeza mesmo, porque as pessoas estão mais tempo em casa, então teve um aumento claro aí no consumo. A gente teve o canal online que cresceu bastante, foi um crescimento exponencial, não só com a gente, mas aí com várias empresas que operam nesse canal. E aí, se a gente olhar para esse contexto, o olhar para o mix tem que mudar, né? Tem que ter uma dinâmica diferente para olhar para o mix, porque a gente tem uma mudança grande social acontecendo, tem essa questão do medo das pessoas também, então as pessoas estão deixando de comprar na loja física, estão indo para o online, então a gente precisa repensar a estratégia e repensar essa relação com esse cliente. E eu acho que o principal ponto do varejista é o que eu entrego nesse novo modelo para o cliente, né? O que eu entrego para esse novo modelo de consumo, porque mudou muito, a gente não esperava, né? Foi muito rápida essa mudança e alguns varejistas se adaptaram mais rapidamente, outros demoraram um pouco mais. Agora já tem uma situação um pouco mais normal, mas ainda tem coisas que vieram para ficar, como a questão dos canais online, né? Sem dúvida nenhuma, são canais que estão muito fortes, que a tendência é que cresçam ainda mais, e a gente precisa se adaptar a isso. Então mudou bastante, mudou muito a rotina e mudou muito a forma de ver alguns canais que a gente não prestava tanta atenção. Você falou na sua apresentação e agora no seu discurso também muito sobre o cliente, o shopper, né? Quem está lá de fato no chão da loja comprando os produtos, escolhendo e com milhares de opções e com tempo reduzido e com a preocupação com a segurança, a preocupação com o que os produtos oferecem, né? Pensando nesse contexto, linkando com a pergunta anterior, qual que é o papel desse cliente na sua definição de mix, no dia a dia, né? Como que é o papel dele e desse comportamento dele que vem mudando? Qual que é, na prática, a mudança o ajuste que eu preciso fazer no meu mix para atender esse cliente, independente da pandemia, né? O cliente está sempre no centro da decisão, o shopper, ou em alguns momentos não. Como é que você enxerga isso na sua área, Aderson? Então, na visão que eu tenho hoje, nós deveríamos ser orientados ao cliente, né? Então, ele tem que ter um papel central nas decisões. E aí, é difícil a gente não falar também das mudanças, porque mudou muito a forma de consumir, né? Então, se você pensar hoje em produtos, a gente está falando muito em cuidados com saúde, a gente está falando muito de bem-estar, a gente fala de produtos essenciais, priorização do canal online, menos idas ao ponto de venda, tem gente que está armazenando alimento, então teve uma mudança grande na forma como o cliente consome. E vamos imaginar que ele tenha papel central no meu modelo de negócio, né? No modelo em que eu decido o mix. Então, de fato, eu preciso trabalhar isso no meu dia a dia de forma mais presente. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não comprava alimentos já online, mas não comprava roupa, por exemplo, não comprava tênis online. Nunca fui de comprar tênis, sapato online, que eu achava que não ia servir, que ia ser feio, não ia ser legal igual nas fotos, enfim. Com tudo que veio acontecendo, eu me vi na necessidade de comprar um tênis novo para corrida. Eu falei, e agora, como é que eu faço? Os shoppings estão fechados, eu não posso experimentar, o que eu vou fazer? Né? Agora já abriu, mas estava fechado na época. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tênis, né? Olhei para os tênis que eu tinha, vi ali a numeração que eu usava, e aí eu estava olhando o Instagram, vi um corredor indicando um tênis que ele usava, que era muito bom, que era super confortável, e aí acabei fazendo uma compra de tênis online. E agora já não sei se eu volto a comprar físico, né? Porque o que aconteceu nesse processo da compra online? Eu fiz muita pesquisa, coisa que eu não fazia quando eu ia na loja. Eu tenho alguns sites com informação muito completa, então eu consegui ver informações do produto que eu nem imaginava que tinha
eu não sabia que o tênis podia me ajudar a correr mais rápido, achava que era só o conforto. Então, essas questões, fora fotos, né? Você vê fotos todos os anos, então, essas questões todas me fizeram gostar da compra. Quando o tênis chegou, eu experimentei, foi fantástico. Então, agora, a próxima compra de tênis também deve ser online. Eu já mudei o meu comportamento, né? Se o varejista que me atendia lá no ponto de venda, quando eu ia numa loja, não tiver uma presença online, esse cara talvez não venda mais tênis para mim. Vai vender para quem continuar indo na loja fazer compra de tênis. Então, nesse contexto, nessa dinâmica nova na vida das pessoas, e não só nessa, né, mas enfim, nas transformações que vão acontecendo no mercado, a gente precisa saber quem é o cliente que a gente atende e como é que ele está consumindo, para que a gente consiga trabalhar melhor o nosso mix, estar presente nos canais que ele costuma comprar e manter a empresa no jogo, né? Porque senão você começa a perder cliente e depois você não sabe o que está acontecendo. Então, super importante essa questão do mix, de como você define o mix, de como você vende o teu mix, porque te ajuda efetivamente a manter o negócio forte, porque o cliente começa a entender melhor a sua estratégia e está presente no teu negócio. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Respondeu. E eu vou emendar com uma outra questão. Você enxerga hoje que a maioria dos varejos tem o cliente no centro da decisão, ou na prática, ou fica muito no speech, e na prática você acha que isso não acontece? Como é que você entende isso hoje? Eu, como cliente, não me sinto no centro de decisão de praticamente nenhum varejista, né? É difícil, porque mesmo quando tem negócios que eu visito, que estão muito alinhados com aquilo que eu, como consumidor, procuro, eu ainda vejo uma entrega de proposta muito divergente, né? Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, então é muito difícil você ter essa questão de você saber que o varejista vai estar sempre daquele jeito quando você chegar, né? Então, não é simples. E eu não vejo hoje varejistas com cliente no centro. Acho que a gente tem uma cultura muito mais de negócio, né, financeiro, de business, do que um olhar para o cliente. E aí eu acho que é onde a gente tem grandes evoluções para fazer. Perfeito. Acho que é uma sensação geral que a gente que trabalha com isso tem, né? Tem um caminho grande para ser percorrido aí, né? Anderson, queria te fazer uma última questão para a gente finalizar da minha parte. Eu queria entender um pouquinho com você, na prática, como é que um bom mix pode maximizar os resultados financeiros no varejo? Você deu várias dicas bacanas na sua apresentação, aqui nas perguntas também, mas o que você daria de dicas, que boas práticas você poderia compartilhar com a gente que está assistindo, para eu, de fato, conseguir maximizar os resultados do meu varejo através do mix? O que você consegue dar de dica para a gente? Eu acho que a gente falou bastante aqui, falou de BI, falou de informação. Eu acho que essa é a maior boa prática que tem no momento, reúna todos os dados que você tem, veja se a coleta está adequada, enfim, mas reúna esses dados para utilizar, escolha dados que realmente façam sentido, não precisa ser um grande volume de dados, não é uma ciência tão avançada, pode começar devagar e você pode ir refinando isso ao longo do tempo, né? Pode ser um começo mais bruto e depois você vai refinando, então você pode começar olhando dados financeiros, trazendo alguns dados de cliente, depois você vai melhorando isso com o tempo, mas para mim os dois pontos principais são a fidelidade ao teu posicionamento, a tua proposta de valor para o teu cliente, o que você quer entregar para o seu cliente, a manutenção disso, porque não adianta eu entregar um mix bom hoje e um mix ruim amanhã, eu tenho que ter sempre o mix que atende aquele consumidor, então a proposta tem que estar clara nessa questão da escolha, e é um trabalho que ele precisa ser feito sempre. Eu não faço um trabalho hoje de otimização de mix e coloco a loja para rodar e deixo alguém negociando sem olhar o que está acontecendo com os meus indicadores. Eu preciso colocar hoje, medir o que está acontecendo, acompanhar isso no dia a dia, se eu precisar fazer ajuste. O que precisa entender? A definição do mix, ela me ajuda a aumentar a venda, eu posso vender mais se eu acertar,
me ajuda a equilibrar a margem, porque eu consigo fazer um mix de produtos de menor margem, produtos de maior margem, me ajuda a ter um nível de estoque mais adequado com o tamanho do meu negócio, né? Então, eu tenho um negócio que não é tão grande, eu não preciso de tanto estoque, eu tenho um negócio maior aí, efetivamente, eu vou precisar, me ajuda a reduzir quebra, aumenta a minha capacidade de execução em loja, porque se o mix cabe no ponto de venda, ele vai melhorar a capacidade de executar, aumenta a minha relação com o cliente, porque ele vai voltar sempre, né? Ele sabe que ali ele encontra aquele tipo de produto, então ele está sempre voltando, e também pode aumentar a minha relação de confiança com os fornecedores, né? Podem surgir bons negócios. Não quer dizer que eu preciso fechar os olhos para os negócios e olhar só para o cliente. Quer dizer que quando a minha proposta de negócio está muito alinhada com o cliente que eu atendo, podem surgir nesse processo bons negócios e que seja bom para o meu cliente também. É isso. Muito bom. Algum ponto que você quer incluir? Alguma outra questão que você quer compartilhar? Algum recado final que você gostaria de deixar aí com a sua experiência? Acho que o recado final só é que não tem certo e errado nessa questão de você escolher o mix, né? Desde que você faça com bastante carinho, com bastante cuidado e que você siga algumas etapas básicas para isso. Eu coloquei algumas etapas aqui que podem servir de direcionador, mas você precisa achar o caminho do teu negócio, a velocidade do teu negócio e precisa tratar o mix com bastante carinho. A gente precisa ser menos imediatista quando a gente pensa em mix, porque é um processo longo. Imagina que eu defini o sortimento, o cliente visitou minha loja a primeira vez, visitou a segunda, até ele começar a entender a minha proposta vai um tempo, né? Então não é um processo que eu mexo o tempo todo. Então é ter muito carinho, ter muito cuidado com isso. É um tema que eu gosto bastante, porque é um tema que está no meu dia a dia. Eu até deixei os meus contatos, então se alguém quiser depois falar um pouco mais sobre isso, fica à vontade. É isso. Anderson, muito obrigada. Queria te agradecer muito a sua participação. Muito obrigada por compartilhar a sua vasta experiência no mundo do varejo, no mundo do sortimento. Muito obrigada pela disponibilidade. Queria agradecer a todos os participantes também. Obrigada por participarem aqui de mais um evento da Expo Super. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.